Sejam bem-vindos a mais um episódio do Residente Cast, um novo podcast do Médico Residente. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente de dermatologia do IMIP aqui de Pernambuco e vamos continuar com o nosso projeto, que a gente tem esse propósito de trazer residentes que vão contar para a gente, compartilhar suas histórias de vida até chegar na sua aprovação no concurso da residência médica, que a gente sabe que tem muita coisa aí que rolou, muito perrengue vivido, até realmente escolher e, de fato, alcançar a sua vaga na residência médica, né, Tina? Sim, com certeza. Eu sou Martina Duarte, sou médica pela Universidade de Pernambuco e estamos hoje em um episódio de mais uma especialidade inédita. Exato. E essa é difícil demais, meu filho, no nome e em tudo que está envolvido. Sim, nós vamos receber hoje Cecília Bezerra, que é residente do primeiro ano de reumatologia no Hospital das Clínicas aqui de Pernambuco. Seja muito obrigada, Cecília. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença hoje. Receber. Exato. A gente quer que você comece se apresentando, falando do seu nome, de onde é que você nasceu, de onde é que você vem. Onde se formou. Fique à vontade para se apresentar da forma que você acha melhor. Isso. Meu nome é Cecília, né? Sou daqui de Recife, recifense da Gema. Me formei aqui mesmo, na Federal. Sim. Me formei em 2018, eu tinha 22 anos quando me formei. Caramba, tão novinha. Tô com 27 agora. Maravilha. E escolhi fazer clínica médica e depois reumatologia. Que massa. Estou bem realizada, graças a Deus. Oh, meu Deus. Você fez medicina na Federal. E reumatologia também. Voltei pra né? casa. Também. Fizesse clínica lá também? Fiz clínica no Maria Lucinda. Saiu um pouquinho da Saiu um pouquinho. Rodei por outros ares e voltei pra casa. Muito bem. Cecília, reumato é uma subespecialidade, né? Não é uma Isso. especialidade de acesso direto. E aí, para chegar até lá, a gente imagina que tem a história, não tem? Pra Tem. contar. Eu com certeza. Como foi que, durante a faculdade aí, durante o internato, você tomou essa decisão de fazer residência? E quando foi que surgiu essa ideia de fazer reumato, que é uma especialidade que a gente não tem tanto convívio durante o internato, né? É algo mais pontual, é um grupo de doenças um pouco mais fechado, né? Que a gente acaba tendo pouca convivência no internato. Como foi que foi essa decisão? Primeiro que vou fazer residência, segundo que vou para reumato, e aí vou ter que passar por clínica. Conta pra gente aí esse trajeto. Eu, quando era interna, era muito indecisa. Eu chegava em casa todo dia dizendo que ia fazer uma coisa. Um dia era cirurgiã, no outro otorrino, no outro clínica. Acabei que isso me dispersou um pouco. Eu não consegui decidir logo uma especialidade e tomei a decisão de parar um ano para estudar e trabalhar. Mas já digo que não aconselho. Não aconselho. É o que eu costumo brincar, né? Com os doutorandos, os estagiários, né? O médico recém-formado é um médico cowboy, assim. Chega no plantão com a cara e a coragem, vai desbravar as coisas. É verdade. Pode dar certo, mas o melhor lugar para você ser formado e aprender realmente a exercer a medicina é na residência, onde você vai estar sendo supervisionado, tendo ali com os seus preceptores de perto, revisando prescrição. Tudo isso é o que a gente realmente aprende e é onde você vai ter a chance de ter gente mais experiência e você poder perguntar tudo, né? Porque você vai estar ali como residente. Exato. Aí eu tirei esse ano, acabei que durante o ano estudando, percebi que o cuidado, estar junto do paciente, me fazia realmente feliz, me realizava. E, além disso, sempre gostei muito da parte de investigação, de estudar clínica e decidi fazer clínica médica. Bem house. Bem house, né? Bem... Porque eu só lembro dele. Bem clínica, bem investigativa. Bem ele, exatamente. Mas eu acho que mais do que investigação, porque se você for olhar assim, radiologia é uma especialidade que tem muito diagnóstico diferencial e tantas especialidades, mas o clínico realmente tem que gostar de cuidar, gostar de ouvir. Estar ao lado. Estar ao lado. Porque vai virando um médico que é referência, né? Do cuidado do paciente. Exato. Acho que é isso que é o principal. De primeiro momento, assim, acho que tu decidiu pela clínica médica. Isso. Que esse ia ser seu caminho de acesso direto. Exatamente. Vivendo isso durante o internato, Céci? Não, foi como eu disse, né? Há pouco, foi depois. No internato, eu era muito indecisa. Entendi. Formou sem nem imaginar pra onde eu iria. E eu acho isso péssimo, assim. Eu acho que quem não tá vivendo, assim, essa indecisão... Esquece isso um pouquinho, se concentre na prova, porque todo mundo vai fazer a mesma prova no fim das contas, né? São os mesmos assuntos.
estude como se fosse fazer a prova mais difícil do mundo. Quando chegar perto das inscrições, né, você toma a decisão de uma área que você gosta, que vai lhe dar prazer, porque afinal a gente vai trabalhar e se dedicar para isso a vida toda. Isso. Ô, Cecília, e escolhendo por clínica, já tinha alguma paixãozinha aí pela reumato ou foi para a clínica de coração aberto? Fui para a clínica de coração aberto. A reumato não passou em nenhum momento De assim? princípio, não. Era uma especialidade que me chamou a atenção durante a faculdade, né? Eu já gostava muito dos meus professores, que hoje são meus preceptores, né? Já tinha alguma coisinha já, aí. já me chamaram a atenção. Já flertava ali, né? Mas entrei assim de coração aberto e fui vendo que eu gostava mais de paciente com doença crônica, e paciente que eu ia precisar acompanhar por mais tempo. Aí terminei também a mesma indecisão, né, na residência de clínica do que eu iria fazer. Aí eu me lembro que no final fiquei em dúvida mais ou menos entre oncologia, reumato e geriatria, né, que são realmente especialidades que dão esse mesmo perfil de paciente mais crônico. Sim, verdade. Apesar de serem bem diferentes, né? E como foi que você decidiu? Aí eu parei um ano. Tudo na vida dela, então deu um ano. Esse pit stop. E é nesse ano que a magia acontece. Aí parei um ano. Foi trabalhar como clínica. Fui trabalhar como clínica e esse ano, esse eu já não achei que foi, entre aspas, perda de tempo, né? Porque eu pude ver dentro de hospitais, convivendo com, tendo acesso aos colegas que já estavam nas especialidades, pude ter mais contato nesse ano. Aí eu vi que reumatologia é uma especialidade que todo mundo que pensa numa especialidade ambulatorial tem que pensar em reumatologia, porque tem muito campo, você pode fazer subespecialidades dentro da reumatologia. É bem vasto, é né? bem vasto. Uma Ser necessidade absurda. Isso é uma ponto necessidade, assim. Importantíssimo. A gente que tá na porta, principalmente, vê muitos pacientes totalmente perdidos, procurando emergência por queixas ambulatoriais, porque não tem assistência. Exatamente. Muitas É vezes bem não tem um complicado. tratamento e fica só Não, tratando exatamente, agudamente aquela Isso. dor crônica que ele sente, que não tem diagnóstico, que não tem o tratamento Isso. correto. Aí, né? infelizmente, a gente vê muito. E é muito triste isso, porque hoje em dia a reumatologia é uma especialidade que tem muitas opções de medicação, que os pacientes É muito ficam bem avançado, quando né? são bem tratados. Se você for olhar uma artrite reumatoide há 20 anos atrás, uma artrite reumatoide de hoje, o tratamento mudou completamente, né? Os pacientes que a gente consegue atingir os alvos de tratamento, eles não têm mais sequelas, assim, né? Exato. Tem pouca sequela crônica, assim, Exato. tem vida praticamente normal. E o desafio, então, agora é conseguir que o número de profissionais abarque o número de pacientes, que é gigante, né? E aí, eu não sei como é que seria isso, porque é uma especialidade que tem pouquíssimas vagas, né? Pouquíssimas Aqui em Pernambuco, vagas. no total, nós temos quantas vagas? 4 vagas por ano, só tem lá no 4 HC. vagas por ano. Só em um somente no HC. serviço. É. Ou seja, você fica com uma única prova para poder fazer também, Exato. se você quiser, né? Fica Fazer. bem limitado. É uma coisa que eu acho que todo mundo que faz uma especialidade de acesso direto também tem que ter em mente, né? De área básica, que eu quero dizer. Uhum. Porque as subs das áreas básicas, elas são super concorridas. Você escolher um local que você realmente quer ficar, você vai precisar se dedicar bastante para essa segunda prova. E ainda tem, assim, outras pessoas de outros estados que estão mirando no polo médico, por exemplo, daqui no Norte e Nordeste, Recife, né? Então, você tá concorrendo com gente muito boa ali, Muito boa, que tá sim. querendo O sair, Enari né, facilitou do seu muito. polo para poder... E o Enari facilitou porque abriu as portas, né? Isso. Para realmente trazer outras pessoas, né? E você tem que Hoje, estudar muito para poder ir bem na prova. Isso. E aí, nesse ano, entre clínica e reumato, você decidiu por reumato. Em Isso. qual momento foi que aconteceu? Como foi que veio esse despertar? Tinha dúvida entre 3, Isso. perfil mais ou menos parecido. Reumato, dessas 3, acho que é a mais concorrida, né? Entre clínica, entre geriatria, reumato e qual era a outra né? opção? Oncologia. Acho que reumato é que menos tem vaga. É verdade. Como foi por essa decisão, Cecília? Eu fui vendo no dia a dia trabalhando que seria uma especialidade que eu ia conseguir ficar mais no ambulatório. E essas outras especialidades, eu percebi que ia precisar passar mais tempo em evolução, talvez trabalhar com mais enfermaria, com mais equipes. E reumatologia você consegue fazer uma coisa mais ambulatorial, que é o que eu gosto de Os consultório. critérios de internamento de paciente reumatológico são bem menor, né, do que essas outras duas. É nesse campo que tu pensou, tipo, é realmente 80% assim da minha vida vai ser ambulatorial. Isso, eu acho que a gente pode dizer isso, que 80% dos pacientes reumatológicos são mais ambulatoriais. E o que eu acho principalmente é que a reumatologia ela tem uma gama muito grande de doenças, então tem a parte que é mais, vamos dizer assim, mecânica, osteoarticular. Esses pacientes, eles não têm, em geral, né, um critério maior de gravidade.
E tem a parte bem vasta das doenças autoimunes, que esses realmente, sim, precisam ficar sendo acompanhados mais de perto e que tem potencial de internamento, mas como é um perfil de doenças realmente mais raras, acabam não internando tanto, por exemplo, quanto talvez os idosos, talvez os pacientes oncológicos. É verdade. Perfeito, interessante, né? Esse Que é o mais raciocínio. raro. Sim. E aí, nesse ano, você decidiu pela reumato já prestes a fazer prova ou conseguiu pensar isso mais rápido? Acho que foi mais rápido, assim, mais ou menos na metade do ano, eu já estava, né, estudando, pensando em fazer reumato aqui no HC. Sim. Legal. Ceci, voltando um pouquinho para Ceci ali no internato, e a gente já sabe que você na verdade, não sabemos ainda quando foi o ponto que você decidiu, assim, estudar para residência médica. Foi ainda durante o internato? Tu tentou se dividir um pouco entre estudo para o internato, estudo para residência médica, ou você meio que, o fato de não saber qual era a sua especialidade, isso tirou um pouco o seu foco do estudo para o concurso em si? Como é que foi? Isso, esse não saber acabou me tirando o foco, porque é uma prova muito concorrida, Sim. então você tem que estar com uma certa disposição, certo ânimo, né? É. E acabou que eu tinha o material, tinha acesso a cursinho, mas não estava me dedicando tanto, porque ficava muito angustiada com a dúvida. Mas hoje, voltando atrás, vejo que isso era um pouquinho de ingenuidade, era para me preocupar só com a prova e mais pertinho tomar uma decisão. Mesmo que naquela hora não fosse uma decisão, entre aspas, certa, né? Que eu entrasse e mudasse de ideia depois. Sim. Ainda assim, eu acho que o melhor cenário para você estar recém-formado é dentro da residência médica. Dentro da residência, né? E aí, nesse teu primeiro ano como médica, tu teve que aliar 2 desafios, né? Ser médica, estar ali atuando e iniciar, de fato, os estudos. Como é que foi, então, nesse teu primeiro ano como médica e agora, assim, não, vou estudar para o concurso? É isso que eu acho que talvez tenha caído a ficha, Exatamente. né? De que eu preciso ir para uma residência médica, né? Exatamente. A gente precisa se especializar, né? E como é que eu fiz? Na época, eu acho que o médico residente não foi de 2019 a prova, né? Se eu não me engano, eu fiz o cursinho mesmo no segunda metade do ano. Eu tinha um material que eu estudava, aí eu lia, fazia muita questão. Sim. Aí no segundo semestre eu comecei a fazer o cursinho daqui, que era já bem voltado para a Secretaria de Saúde. Foi quando eu comecei a fazer mais prova daqui de Recife, né? Ver mais aulas dirigidas. E no final prestei a prova de clínica médica. Entendi. Foi o primeiro ano que o HC foi pro Enari? Ainda não tinha Enari, não. Não, ainda não tinha Enari. Essa época foi de clínica médica, foi né? Clínica médica. Entendi. Massa. E aí tu começou os teus estudos assim, focado para CSPE, assim, numa banca só, ou tu tinha a intenção de fazer mais de uma prova? Como é que era? Eu estudei só aqui para Pernambuco mesmo. Sim, direcionado. Quando eu era, assim, mais jovem, né, no comecinho da faculdade, comecinho do internato, eu tinha um pouco esse sonho de fazer residência fora, né? Achava que era, quem é bom aluno, quem gosta de estudar, quer ir para onde é melhor. Exato. À medida que eu fui amadurecendo, eu fui vendo que hoje, aqui em Pernambuco, a gente tem acesso a professores, né, de clínica médica, professores de reumatologia, que são excelentes, assim, estão nos congressos. Referências nacionais, Né, Cecília? estão de tete a tete discutindo nos congressos com professores dos outros lugares do Brasil. Isso não seria um ponto a preocupar, né? Do tipo, eu preciso sair da minha cidade para poder me especializar. E eu acho que é um ponto muito importante na residência você ter uma rede de apoio. Conta demais. Isso. Né? Porque é muita informação nova, são desafios novos. E você tá próximo à família, tá com a facilidade de estar perto da família para lhe ajudar. Acaba que eu acho que o que você, entre aspas, ganharia por estar num centro maior, você acaba tendo tantas outras dificuldades que em casa talvez você consegue se concentrar mais estudando. Exato. Porque você vai estar com essa rede de apoio, né? Você consegue focar só na sua formação. Exato. Talvez não compense, né? Isso... Esse ganho talvez não seja o suficiente pela perda que você tem de perder seu ambiente, onde você já está habituado. Para algumas pessoas, os laços, né? Familiares. Pode ser uma mudança emocional muito grande, né? Isso. Que não compensa. Tem que levar em consideração, né? Tudo, não é somente assim, vou me aventurar por aí, vou para... Claro que a residência médica dá essa oportunidade, o Enari ainda mais hoje, né? Que você faz a prova, você pode ir para outro estado, mas tem que levar isso na conta mesmo. E algumas especialidades, talvez ainda, não sei ao certo quais, mas talvez algumas especialidades ainda exista alguma diferença importante para o Sudeste. Mas clínica, por exemplo, a gente tem serviços excelentes aqui em Pernambuco, que eu acho que não deixam a desejar. Reumato,
Reumatologia não tem precisa nem reumatologia falar. de referências nacionais aqui. Exatamente. E outras também, na endócrino, a gente tem referências nacionais Exatamente. e internacionais de nomes conhecidos, É, assim, isso. que não deixam a desejar em nada, sabe? Então, eu acho que a gente realmente tá arrasando. É Eu verdade, também sou porque- muito bairrista, acho que a gente não tá perdendo em nada. Exato. Alguns pontos específicos, sim, mas esse ponto que Cecília trouxe, né, dessa rede de apoio e tal. É uma Enfim, variável muito importante. Conta de verdade, muito, durante a sim. residência É, médica. isso, A rede de beleza. apoio. Você ter apoio, né, é essencial para você se focar nos estudos. Agora, é claro que de repente uma pessoa tem um sonho, talvez valha a pena, isso é uma decisão muito pessoal. Sim, sim. Né? Algo específico, né? É, Alguém que é. tem algo pontual, específico, que nutre isso desde de sempre. Exato. Aí tudo bem. E tam- Mas no quesito, assim, de conhecimento, realmente eu acho que... E hoje em dia, né, com tanta facilidade, né, de fazer curso fora, de todo mundo ter acesso aos artigos mais recentes, de ter plataforma de atualização, né? Sim. As trocas nos congressos. Hoje em dia tá Congressos. mais fácil da gente trocar Isso. conhecimento, enfim. Você consegue participar hoje em dia online de congressos, às vezes até do exterior, não é Sim. verdade? Perfeito. Isso. É, o mundo ficou menor O mesmo. mundo ficou Sim. melhor, sim. E aí, Cecília, agora residente de clínica, você fez residência de clínica no Maria Lucinda, né? Que você Isso. já adiantou pra gente. E na residência de clínica, tinha essa paixão por 3 especialidades, aí tivemos um hiato aí, mais ou menos, de mais um ano. A mágica aconteceu. E Cecília decide por reumato. Só que aí, nessa época, agora já só tem uma alternativa, que é a prova do ENARE, né? Isso. Então, mudou tudo, porque é uma prova totalmente diferente, né, Cecília? Foi. Qual foi o teu... O que é que tu decidiu aí na tua preparação? Porque a preparação para a SES e para o ENARE é água Sim, e óleo, né? Sim. São preparações totalmente diferentes. Diferentes. E você já vinha habituada para a preparação da SES, que foi a que você enfrentou para a clínica. O que é que você mudou aí nesse intervalo? Acho que em termos de formato de estudo foi parecido, no sentido que eu também tinha um material para estudar para residência de clínica médica, usei aquele material no primeiro semestre. Aí no segundo ano, o médico de residente me salvou. Olha aí! Fez um intensivo de clínica médica foi ano passado, né? 2020. A prova de reumato é só clínica? É só clínica. São prova- 100 questões só de clínica. Agora eu tô na. Imagina, 100 ou são tá. 80. Acho que são 80 São questões. 80 questões só de Tudo clínica. clínica Mas é, posso estar médica. errada, só clínica médica. Aí realmente eles devem conseguir abarcar tudo de clínica. É, não é. É, deve é, ser. é prova para Você deve sair especialista, né? tonta assim, de É. tanta clínica É. médica. É. Você se foca só naquilo ali. Aí pronto, aí eu ficava estudando, porque isso também é muito pessoal, né? Eu sempre gostei muito de aprender lendo. Então, Um estudo mais passivo mesmo. É o seguinte, que Diga. eu faço. Ela vai né? defender. Ela vai defender. Essa história de estudo passivo, vá, Cecília, não é- defenda. como é que eu gosto faço? também de estudar lendo. Porque Tati é da moda do ativo. Porque ela é imipiana, tutoria. Tutoria PBL. Olha, não é bem assim. Cecília vai defender a gente Vá, agora. diga aí, Cécia. Não, mas é importante a gente ouvir também o contraponto. Polêmicas. Eu acho que em tudo existe um meio termo, né? Sim, Pra- vamos lá. Pra eu me concentrar, eu preciso estar um tempo naquele assunto, né? Então, é difícil eu tirar menos do que 1 hora para poder estudar um assunto. Então, em geral, que eu separava o material, tirava ali uns 50 minutos, lia aquele material e no final eu tentava fazer um resumo das minhas palavras sem consultar tanto daquilo que eu li naquele dia. Pronto. Aí, no dia seguinte, geralmente eu assistia a aula, Sim. copiava o que tinha, né, de importante, que chamava atenção, e fazia as questões primeiras, né, que tinham. Aí eu tinha uma tabela, uma coisa bem simples, eu nunca fui muito rebuscada. Eu fazia uma tabelinha no Excel com o nome dos assuntos, botava o dia que eu estudei, o dia que eu fiz as primeiras questões e ficava uma semana, fazia questão daquele Olha aí, assunto. episódios passadas, olha aí. Não, Organizada, é o pulo do gato. Organizada, bem sim. organizada. Aí com 15 dias fazia questão de novo, lia meu Não tinha resumo como dar com errado, um né? mês. Que a Assim. plataforma do médico já tem. Hoje em dia a gente já É. tem isso tudo Já, na artificial, né? Na plataforma, inteligência é. artificial, já preparando pra... Ele programa a sua revisão. Não, mas e olha, você ela... faz, Não, assim. veja só. Olha, Ela tem um meio termo. Porque, Tem um veja, meio termo importante, lia, fazia bastante né? questão. E esse tipo de estudo de você pegar e tentar fazer um resumo com suas palavras com, sei lá, um livro fechado, a apostila Isso, fechada. Isso é bem interessante, né? É você Sim. querer, é você realmente estar trabalhando ativamente a sua memória e Tá do que bom, você Tati, absorveu, tá bom, vendo, tá né? bom, tá bom. Tá a gente vai vendo que- aceitar, né? Aí tem que estar prestando atenção no que tá lendo, né? Não Sim, pode sim, estar lendo é. e pensando em E outra pensando em coisa. outra coisa. E eu né? só anoto o que eu lembro, assim, no
outro dia que eu vou ver a aula e de repente vi que faltou uma aula, quando eu volto e completo. Exato. E a repetição, né, junto com as revisões passadas, Pra acho mim, que... o que passa é a revisão. Se você, qualquer concurso, né? Se você não tiver, porque o que eu estudei em janeiro, eu não vou lembrar Exato. em outubro, né? Exato. Então, se você não tiver ali revisando, assim, organizadamente, você vai perder questões importantes. Olha aí, tá vendo? E minimamente uma organização, né? Não, Tem que não, ter uma demais. organização. não deixar ao léu, assim. Não precisa de nada muito rebuscado. Eu tinha colegas que faziam, era flashcard, tinha super... Olha aí, a galera do ativo. A tabela já é o suficiente. Resumos maravilhosos, flashcards incríveis, post-its coloridos. Eu não conheço bem. Caderno de erros, né? Mas é verdade, acho que o feijão com arroz funciona. Sim, exato. E a individualidade, né? Que é algo que funcionou pra ela perfeitamente. Exato. Uma residência super concorrida que ela conseguiu Exato. aí a sua vaga. E aí, Cecília, agora R1 de reumato. Como é que tem sido aí, Cecília? Conta pra gente um pouco, porque acho que desperta muita curiosidade, né? Porque não é uma área que a gente roda. Isso. E é uma área que a gente tem um acesso, assim, em alguns rodízios de clínica, a gente acaba conhecendo alguns pacientes complexos, doenças complexas. Nossa, demais. Às vezes a gente não consegue nem ler as hipóteses de diagnóstico. Todas as hipóteses, entender o que ele tá fazendo de tratamento. Sim. Conta aí um pouquinho pra gente da rotina da reumato, Cecília. Como eu já adiantei, é uma especialidade que é essencialmente ambulatorial, mas no R1 a gente também fica com a parte da enfermaria. Então, um mês a gente fica um período na enfermaria, no outro mês a gente fica tempo integral no ambulatório. Uma enfermaria somente de reumatologia? Só de reumato. As pessoas ficam bem impressionadas às vezes, né? Que a gente consegue dividir o ambulatório nas doenças reumatológicas. Então, a gente tem ambulatório de artrite psoriásica, de artrite reumatoide, de lúpus, chikungunya, vasculite, Sjögren. Eu brinco assim. É isso mesmo. Ambulatório por doença. Por doença. É muito interessante. É muito interessante. Impressionante, inclusive. Eu brinco, né? O que é mais legal da clínica tá lá, né? A gente tem uma manhã de Olha só. Olha aí. Essa veste mesmo a camisa. Mas é verdade. É verdade. Você aprende com a repetição lá, né? Porque a cada dia é um novo diagnóstico. Deve ser muito interessante. E são vários pacientes diferentes e todos daquele espectro de doença. Exatamente. E assim, você vai aprendendo, acho que a cada semana, um pouquinho mais daquela doença que você tá vendo, né? E no próximo semana você sabe que vai ver outras coisas diferentes. Eu tô falando isso tudo porque eu tô rodando lá na reumatologia. Eu tá com o time da Reumato também. Eu tô vestindo um pouco a camisa da Reumato, porque a Reumato também recebe residentes externos, né? Clínica médica, Ceci, dermato. Quase todo mundo tem que passar, né, Ceci? Na verdade, poucas residências de clínica têm reumato como rodízio obrigatório. Nem todas têm, Nem todas têm. Isso não é unificado, né? O Uhum. currículo das residências de clínica não são unificados. Uhum. Mas muitos residentes decidem rodar reumato como opcional externo. Alguns serviços têm reumato como obrigatório. E nas subespecialidades, geralmente a gente recebe pessoal que está fazendo pneumologia, alergo, dermato, neuro. Isso. Acho que deve ter até mais alguns que agora eu não estou me lembrando. Medicina de família, Medicina né? de família roda lá também. Geriatria também roda lá. Exato. E geralmente eles vão para os ambulatórios que são mais específicos das especialidades, né? Por exemplo, o pessoal da neuro roda lúpus e vasculites. E assim os programas de residência vão se adaptando. Por causa da dermatologia, a gente roda tudo. Eles são mesmo, entendeu? Estão lá o mês inteiro. Tá realmente vestindo a camisa. Mudando de ambiente. Mudando de ambiente, exatamente. Mas é bem interessante mesmo, assim, porque numa tarde a gente atende 60 pacientes com lúpus. Isso né, um ponto fora da curva. Então, realmente, quem tá pensando em reumatologia precisa colocar o Hospital das Clínicas de Pernambuco como uma opção, assim, de fato, porque muito rico, o N de pacientes de cada doença, que muitas vezes você só vê 1, 2, 3 vezes, sei lá, no rodízio de clínica médica. Ou 60 né? em uma Imagina, tarde. numa tarde. Não é numa residência, numa tarde. Mas então, calma, né? Tem muito residente, viu? Então, pra você não pensar que você vai ser um R1 com 60 pacientes. Não, até porque é complexo, né? As consultas demoram. Tem sempre pelo menos uns 10 residentes, sabe? Às vezes até mais no ambulatório. E vocês têm muitas atividades teóricas, né? Durante a reumatologia, o rodízio. Isso. A gente tem, assim, obrigatoriamente, assim, durante a semana, pelo menos uma reunião clínica, onde a gente discute os casos da enfermaria, às vezes algum caso mais complexo do ambulatório. Tem uma reunião científica, que pode ser um caso clínico para a gente resolver, pode ser também como uma apresentação de artigo, se sai alguma diretriz nova, a gente apresenta. É muito legal também que a gente tem
ambulatório de ultrassom. Então, lá na residência, os residentes de reumatologia têm esse treinamento. Muito massa, né? Muito É. massa. Ultrassom focado em pacientes Sim, com reumatológico. doenças reumatológicas. Esse estado chegou a ver até ultrassom de unha, a gente consegue fazer Sim, também. Que Paciente massa. Paciente que tem psoríase. Psoríase. É interessante. Tá, olha aí. Porque a dermato também, né, tá, enfim, bebe um pouco dessa fonte, né? fonte. E vocês já estão fazendo isso, né? Já estão. É. E já é uma sub, né? Se eu não me engano, Ceci. A questão de ultrassom ou não. Existe é uma das subespecialidades da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Entendi. ultrassonografia. Um diferencial ainda mais, né? Demais, Você já é um é. profissional diferenciado. E Aí tem... você vai ser hiper diferenciado. É verdade. Mas a Legal. ultrassom realmente, eu tô vivendo o dia a dia lá, consegue identificar, né? Consegue diferenciar, fazer diagnóstico diferencial. É Exatamente. super importante. Às vezes as coisas são subclínicas, né? Quem tem ultrassom ali É, na ponta, né? É. Consegue fazer esse tipo de manejo mais rápido. exato. E a gente também tem muita atividade vendo as inovações tecnológicas, né? De medicação, junto com a indústria, junto com outros professores de fora. A gente recebe bastante gente de fora lá no serviço. Sim, sim. E o tanto que o SUS, assim, só um parêntese, né? Consegue, assim, prover, né? Medicações caríssimas para Isso. pacientes com doenças difíceis de serem diagnosticadas, Doenças raras. doenças raras, né? E que, hoje em dia, o tratamento está sendo muito mais específico e, assim, dando uma qualidade de vida para o paciente, assim, incrível, né? Eu tô achando, assim, muito bom de ver essa realidade. E é com o dinheiro do sistema de saúde Às público vezes até nosso. demora um pouquinho, mas consegue, né? Exato. E Alguns vão quando- pra justiça, né? Algumas medicações bem caras. Isso. O SUS hoje já tem uma grande, realmente amplo de biológicos na reumatologia. Pontualmente, alguma outra medicação precisa ser judicializada, Sim. mas eu acho que ainda é a minoria no caso da reumato, né? Outras especialidades, como a oncologia, tem mais dificuldade De conseguir, de fato, de né? conseguir. E Cécio, o que é que muda do R1 pro R2, por exemplo? O que é que muda enfim, na trajetória de vocês de estudo, de função, de fato? Muda um pouco os ambulatórios, tem alguns ambulatórios que são específicos do R2. O R2 também fica mais com contato na parte do ultrassom. Também o R2 sai da enfermaria, então perde aquelas obrigações de final de semana. Ah, sim. De praxe, né? De praxe. Sempre o R1. O R1 ganha. Ganha obrigações, né? Hoje eu tô nessa fase, né? É verdade, Cécio. Mas Todos os finais de semana, essa? Não, geralmente é um no mês. Ah, pronto. Porque divide são 4 R1s. Melhora com relação à rede clínica. Então. Melhora. Então aí, a vida melhora. Olha aí, Pra você que é de clínica, tá pensando em reumato. Você é um A R1 vida novamente, melhora. mas a vida é A um vida pouco melhor, melhora. né, Cécio? Acho que em termos de carga horária de plantão e de final de semana, reduz mesmo. Que ótimo. Isso é bom saber. É bom saber, é importante. Agora, estudo não, acho que a vida toda vai só aumentando. Nossa, só vai aumentando, não tem né? jeito, E parece que quando você mais estuda, mais você percebe Mas que você não tem que sabe, saber. mas você precisa estudar. Exato. Ô, Cécio, e ainda tem um outro desafio no R2, que é a prova de título. Isso. Não acaba por aí, entendeu? Porque eu tô vendo os meninos lá fazendo reuniões, já discutindo, como simulando mesmo, né? Casos Isso. reais, como se fosse a prova de título. Quem tem prova oral. Prova oral, inclusive. Tem prova oral de caso clínico, caso clínico. e tem a prova teórica escrita. Então, desafiador, viu? Mas eu acho que a maior parte das especialidades Já tem hoje tem, em dia. né? As sociedades precisam de prova de título para você ter tá dentro, né, da sociedade. Sim, o RQ, tudo, Aí, não sei se... direitinho. Não é isso? Mas assim, tu já tá pensando em começar a mirar essa prova? Como é que é? Se prepara pra prova de título? Eu acho que a prova de título é um preparo mais natural, no sentido Sim. de que agora 80%, 90% do que eu estudo é só reumatologia, né? Sim. Aí você vai estudando, tem as fontes que a Sociedade Brasileira recomenda, né? A gente vai lendo ao longo da residência. Uhum. A residência também oferece esse tipo de direcionamento, não que seja o foco de forma Sim. alguma, né? Lá a gente tá para sair bem formado reumatologista. Mas existe essa discussão de Essa questões, preocupação, essa né? preocupação com a nossa formação mesmo, que faz parte dessa prova, né? Exato. É um foco, assim, mas eu não diria que também é é uma pressão muito diferente da pressão de uma prova de residência, por exemplo, né? Que você quer entrar para estar lá dentro, né? Exato. É mais o fim natural de um curso que você está concluindo. Nesse bicho, certo? Não assusta tanto. Não assusta então, não, né? tá? Parece. É porque, enfim, né? Quando você olha assim, é muito detalhe, é muita eu coisa, imagino. é difícil.
Mas, enfim, e qual foi a diferença, Cécia, de preparação? Se você for parar para comparar, né? Você, enquanto médica, querendo estudar para passar na clínica médica, e você na residência de clínica estudando para reumatologia. No caso, eu sei, tu já tinha terminado a residência e passou mais um ano, mas a diferença aí principal dessas duas preparações para tu foi o quê, assim? Eu acho que é mais questão de maturidade, né? Quando você já está dentro de uma residência, porque a residência é onde abre muita porta para mercado de trabalho, para você estar em lugares que você realmente se sente mais confortável. Então, existe essa segurança, né? De que você, de certa forma, você já é especialista e que você vai continuar, já vai atuar nessa sua área, né? Mesmo, e vão aparecer oportunidades também, né? Que você está dentro de uma especialidade já, você vai ver. Então, acho que isso realmente tranquiliza muito. Enquanto no internato, né, você começa informado, você ali tá muito verde, muito ansioso. Às vezes os vínculos não são tão estáveis, né? Então, você tem que lidar, acho que com a ansiedade, uma certa pressão maior, mas que tudo também com calma e tranquilidade se resolve, né? É importante ir vivendo um dia de cada vez, saber que tudo é um processo longo, né? E que, às vezes, se não deu certo, se organizar, que vai... O importante é o longo do ano. Se naquele dia não deu certo, estudar direitinho, nos próximos dias vamos fazer melhor para conseguir fazer. Sim, é a tal da constância, né? Que a gente precisa buscar. É difícil, mas todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Quem tá querendo fazer prova de residência tem que estar estudando todo dia. Tem que ser sua prioridade ali. Isso. E não significa que um dia ruim, né? Anula todo o processo. Anula todo o processo, exatamente. Vão existir dias ruins, a gente precisa persistir apesar deles, inclusive dentro da residência médica, né? Tem muitos dias difíceis. Ser residente, a gente já falou muito aqui. Ser residente de clínica médica não é fácil também, viu? Muito... Não é. Sério, é muito puxado. Não sei como era Maria Lucinda, mas também deve ser muito puxado, né? É muita responsabilidade, enfermaria. Isso. Consome muito você, os pacientes. Você tem que estar sabendo de tudo, de todos os casos, ir atrás de muita coisa, se humilhar, como a gente também já falou bastante. É muita humilhação. Então, tem muitos dias difíceis, mas a gente tem que persistir. A medicina vai ensinando pra gente, né? A ser cada vez mais forte, apesar das dificuldades. O que eu acho que eu mais valorizo nos 2 serviços que eu passei, né, no Maria Lucinda e agora na residência de reumato lá do HC, é que são lugares que os preceptores estão muito próximos. A gente não se sente sozinho hora nenhuma, nem na residência de clínica médica, nem tampouco agora na de reumatologia. Se eu quisesse tirar dúvida de prescrição, se eu quisesse revisar os casos com os preceptores, eles estavam sempre à disposição. Nossa, isso faz toda a diferença. Porque a gente sabe que não é assim em todas as residências. Eu acho que é o principal, assim, de você procurar uma residência. Por exemplo, o Maria Lucinda é um hospital que você pode olhar de fora, achar que é um hospital que não tem tanto recurso contra os outros, mas o pessoal humano lá, os preceptores realmente fazem... A equipe, né? A equipe veste a camisa e faz a residência valer a pena. Ai, que massa. Já tinha ouvido, inclusive, de outra pessoa que fez residência lá, que hoje faz geriatria e é esse mesmo pensamento. Né? Sim. Legal saber esse ponto de vista. A gente não tinha tido ainda não. Maria Lucinda. Isso. É importante. Tanto dos preceptores das enfermarias como dos ambulatórios lá. São bem, bem presentes. Ô, Cecília, e você me parece ser muito focada, assim, eu não conheço Cecília, a gente tá se conhecendo hoje, tá? Tu já tem algum conhecimento, mas me parece ser alguém muito focada, extremamente estudiosa, mas acredite que como todos os seres humanos normais, apesar de que às vezes eu acho que os reumáticos não são seres humanos normais, não é verdade, são muito inteligentes. Gente. Não. House pra cima, né? Esse nível. Eu, assim, particularmente lá no Oswaldo Cruz, a gente não rodou reumato, mas eu ficava assim, babando, porque os caras têm um poder, assim, de chegar em diagnóstico, né? Assim, Mas é muito prática mesmo, tem a minha admiração. Tempo, né? Se você for olhar um preceptor meu, tô anos-luz dele também, né? Então, é prática e muitos anos. Sim. Mas e como é que você, na vida real aí, durante as suas preparações, ambas, né? Como é que você lidava com as distrações da vida, né? O que é que mais lhe distraía? Era, sei lá, talvez rede social, não sei. Ou sono, porque tem a galera que o sono é o que derruba, né? Sim. Como é que você lidava com isso, Cecília? Acho que pra mim o principal era a rede social. Eu tenho que tomar muito cuidado até hoje eu tenho que tomar muito cuidado para não perder tempo. Aí o que é que eu fazia assim para melhorar, em época estudando para a prova? Eu colocava o temporizador dos aplicativos, né, para ficar no máximo aquele período. Teve uma época também que eu coloquei o aplicativo em outro aparelho,
uma eu tinha que eu usava para trabalhar. Outra dica boa. Por exemplo, tinha um celular mais antigo, eu deixava lá Sim. as redes sociais, e o que eu usava diariamente, assim, eu botava as coisas dos cursinhos, o que realmente precisasse para trabalhar, essas coisas. E aí o celular da rede social ficava sempre longe em casa. mais em casa. Isso é ótimo. Você não vai ter como usar. Né? Não tem nem como você baixar você de vai novo. baixar sem com o entrar. 3G no aplicativo, né? E tem que ser assim. Pra tudo, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco esse cuidado pra poder até mesmo se desenvolver como pessoa. Se você tá ali sempre muito distraído, né? Usando muito rede social, usando muita... tá sempre preocupado em postar, em ver o que os outros estão fazendo, você acaba que tira o foco de você mesmo, não é? Do seu crescimento, assim, né? E do que realmente importa naquela hora, né? Exato. É difícil, né? Tome aí para todos nós. Chega, quebrou assim. É. A gente ficou... Porque Cada um ouvindo assim, fazendo... Sim. É isso mesmo. É isso. Momento de reflexão para todos. Enfim. Porque é tão difícil, né? Tem sido cada vez pior, Tati. O celular é um vício, né? Vira um vício assim. Todo mundo ninguém, tá todo mundo com o seu, assim, bem pertinho. E é um pesadelo se alguém tirar ele da gente. Se né? você esquecer se por um minuto você olhar e ele não tá aqui, cadê meu celular? Pronto, já começou o desespero. uma sensação ruim, né? Sim. Desesperador. Hoje em dia quase ninguém esquece mais em casa, na verdade, né? Porque ele já é quase um apêndice, né? A gente já não anda mais, já não vive mais sem. Isso. Ô, Cecília, nesse período, o que é que você fazia, assim, pra distrair? Pra dar uma folga do estudo? Qual era a sua atividade, que era aquela válvula de escape? Eu sempre gostei muito de ler mesmo. Pronto. Olha, inclusive temos um livro. Ela tá com o livro aqui com ela. Eu trouxe isso pra fazer aquela dica do final. Certo, ótimo. vai querer, sabe dessa vez. Vamos. Então, calma Então, que você tem que aguardar. Ela estudava lendo e a válvula de escape dela era ler. Veja Mas só. tem outras atividades. É porque eu acho o seguinte, que a gente... Eu acho que o que é descansar, né? Descansar, a gente pode ter essa falsa sensação de que é você ficar sem fazer nada, ficar ali deitado, pode rolando ser Instagram, rolando, né? Aplicativo. Mas isso é muito estímulo para o nosso cérebro. Isso não é muito natural. Sim, isso acaba cansando mais a gente. Pior que é. É isso mesmo. Você acha que você tá descansando ali, você tá absorvendo 1000 informações e cores e brilho. Minha psicóloga até disse uma vez que a gente não sabe mais hoje em dia o que é descansar. A gente desaprendeu. A gente dorme mexendo no celular, né? Acha que naquele intervalo de estudo, pegar o celular vai te tranquilizar. Não vai. É uma coisa que vai... Tanto que eles são feitos num formato um pouco de um caça-níquel, né? Você vai passando ali, porque realmente isso vicia. Não é por acaso, né? Não é por acaso. Pra você ir comprando, né? Você vai passando, eita, chegou uma informação interessante. É mesmo. Isso é tudo estudado, né? É isso. Então, a gente tem que descansar. O que é descansar, assim, na minha visão, né? Você mudar de atividade. Você fazer também um pouco de descanso ativo. Você programa o seu dia para ter aqueles... Eu sempre gostei de ter blocos um pouquinho maiores de estudo, né? De trabalho. Então, tem aqueles blocos de trabalho. E entre um outro, tentar fazer alguma coisa que fosse ativa para mim. Fosse ouvir uma boa música, ler um bom livro, que seja de história, realmente, que você consiga, né? Se envolver com a história. E desenvolvendo sua imaginação mesmo ali, né? No seu ritmo. Com o enredo. Com o seu enredo, que você entre ali. Fazer atividade física, eu acho, assim, a saúde, de uma maneira geral, é essencial. A gente tá perdendo um pouco isso. A gente precisa de disposição física para aguentar um dia inteiro, para subir, descer a escada, para ficar em pé. Já jovem, né? Então, não. As terças e quintas na Reumato, minha filha. É prova de líder do BBB. Eu fico tirando onda. Hoje é dia de prova de líder, né? Prova de resistência. Vamos lá. Porque... É ritmo. Sério, tem que ter... Sério, é um paciente atrás do outro. E é discussão, e é nova informação. E não para de chegar ficha. A cabeça e muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Uma coisinha ali, você comprometer o tratamento de um paciente, né? Exato. Às vezes você tem que passar muita medicação, muitas informações para ele... Tem que ter uma comunicação efetiva, porque ele tá dependendo de você ali, então você tem que estar bem, como o César está falando. Então, de fato, assim, tem que cuidar da saúde, porque senão você não vai conseguir entregar um bom cuidado, uma boa medicina ali, realmente. Aí eu acho que fazer exercício físico, se for possível, fazer em ambiente aberto, né? Você correr num parque, você correr na praia, caminhar. E você conseguia, sabe, incluir isso na sua rotina como residente? Consigo com esforço, né? Com planejamento, né? Eu tenho...
assim, essa brincadeira, a gente não pode levar a vida de improviso, né? Acordei, não sei o que eu vou fazer hoje, vai ser meu dia. É verdade. Que muita gente. E aí, o que eu vou fazer agora? Não, a gente tem que ter um programazinho, né? Aí, isso realmente é muito pessoal. Tem gente que prefere planejar a semana. Planejar a semana nunca funcionou muito pra mim, não. Tu faz como, Cécia? Eu faço no dia Diariamente. anterior. Sim. Eu sei mais ou menos o que eu vou fazer naquela semana, né? O que é mais importante, mas na véspera eu anoto o que é que eu vou fazer no outro dia, os imprevistos que tem. E tem que ser tudo, assim. Geralmente eu uso o celular. Pra isso o celular é bom. Aplicativo de Também- Google Agenda, não sei. Eu uso o Google Agenda, eu uso tudo básico, minha gente. Google Agenda, bloco de notas, e vou fazendo. Hoje o que é que eu tenho que fazer? Mandar WhatsApp pra não sei quem, não sei quem, não sei quem. Isso, E vou isso. organizando, assim. Porque muita gente hoje em dia, assim, acaba não tendo agenda. É. Ou não quer ter agenda por escrito, enfim, papel, aquela coisa toda. Cada Mas também vez não mais. faz no celular. É. E aí, Aí vive a vida no improviso. Vive a vida no improviso. E acontece muito imprevisto com isso, né? E às vezes, assim, E aí você já eu está me no pego... improviso e com imprevistos. E no improviso, imprevisto. Aí a vida é um caos. incontrolável. Vira um caos. incontrolável. E às vezes é muito ansiogênico, assim, você tem um monte de coisa pra resolver, fica lembrando das coisas que tem que resolver enquanto não dá estuda, conta. ou enquanto tá atendendo o Pronto, paciente. Então você não faz nenhuma coisa nem outra, Não faz nada bem. não faz nada bem. Aí é como se você, dizem, né, que a agenda é como se fosse um segundo cérebro seu. Você Isso. tá colocando as informações que estão aqui na sua cabeça e você precisa realmente depositar em algum lugar pra poder fazer suas outras coisas, né? Sim, perfeito. É muito bom ter um caderninho, assim, alguma coisa que você, mesmo atendendo, lendo, você anote. Isso até hoje na residência, sempre faço assim, eu deixo um bloco de notas aberto. Sim. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu anoto. Aí no final daquele expediente, eu boto no meu bloco de notas no celular e vou fazendo. boa dica. É uma forma, pelo menos, que eu controlo minha ansiedade. A gente sabe que aquilo ali tá no... Isso. Vai ser resolvido. Não agora, mas vai ser Vai Em ser algum resolvido. momento, pelo menos eu tô anotando. Perfeito. Isso é boa dica. E não se sobrecarregar muito. A gente inventa coisa pra gente fazer, Meu né? Deus, é pra mim. Peraí, essa calma, palavra. peraí, calma. Vou beber uma água Vou também. beber- vou Eu beber sou uma água. exatamente essa pessoa. Né? Eu invento coisa. Né? A gente já trabalha, A gente já tem, meu Deus, exatamente. A gente já isso. tem Ela tanta já coisa na foi. vida, né? Virou Vamos uma inventar chave mais na minha uma. cabeça. Mas é, Assim, mas eu é. vou estudar latim esse ano da prova de residência. Não faça isso, né? Vou Deixa aprender eu um viver. novo esporte, vou fazer Muay Thai, né? Sei lá. Fica no bar. É verdade. Não precisa fazer tudo num ano só, né? Se Deus Não é, quiser, a gente tem vai a vida viver muito, toda, vai fazendo as coisas. Mas Obrigada, Cécia. Cecília, por essa palavra. Foi pra mim. Mas a gente às vezes sobrecarrega e É. não precisaria de tudo isso agora, nesse momento, né? Tem a vida inteira, né, pela frente. Eu falando pra mim mesma. É. Isso tem muito a ver. Ou seja, tu faz terapia, psicólogo, não. Não, Porque é serenidade, né? Já em pessoa. Porque isso é bem de dicas importantes, assim, que eu já recebi na terapia mesmo. Meu Deus do céu, eu não largo minha terapia. Não. Minha psicóloga É muito bom. sério, meu ombro amigo. Porque às vezes a gente sobrecarrega, às vezes a gente não se organiza direito. Aí esse bloquinho. São dicas, tipo assim, pontuais, básicas, e que se você inclui na sua vida, no seu Isso. dia a dia, melhora muito, né? Tua qualidade de vida, assim. Com certeza. São medidas, né, que a gente pode fazer justamente para evitar precisar mais para frente ter, né, um transtorno de ansiedade mais sério, um transtorno de humor mais sério, com medidas simples que são só realmente de saúde, né, de qualidade de vida de maneira genérica, né? Sim, perfeito. Perfeita. Ô Ceci, e alguma dica que tu daria pra a questão, às vezes a gente pergunta, né, sobre errar, sabe? O erro dentro da medicina, às vezes não tem muito espaço, não é muito bem visto. A gente, às vezes, no nosso percurso, a gente aprende que errar é feio, que a gente não Médico deve não pode errar. médico não pode errar. Então, e durante o processo para estudo para residência médica, o erro é natural. Se você não souber lidar bem com os erros que vão existir aí no seu percurso, você provavelmente, assim, vai empacar em algum momento, talvez, da sua preparação. Porque errar faz parte e, queira ou não queira, é assim que a gente cresce, né? Mas como é que você lidava com esses erros, assim? Como é que você foi amadurecendo esse processo? Tem coisa que realmente só com o tempo, né? Se eu for olhar para o meu processo de prova de residência Sim. no primeiro ano, eu ficava muito mais aperreada. Fiz um simulado, fui mal, parecia, Isso. né, O fim do mundo. Mas com o tempo, uma maturidade mesmo, você vai vendo que é muito clichê o que eu vou falar, mas é com os erros que você realmente aprende. Uhum. Então, não adianta você estar fazendo só questão fácil e estar tirando 10. Você tem que fazer as questões que realmente são as questões que vão cair, para Sim. você observar os seus pontos mais fracos, os assuntos que você precisa revisar,
um assunto, eita, esse assunto eu botei no meu cronograma mais pra frente, mas eu tô vendo que cai muito, é melhor adiantar um pouquinho. Às vezes a gente foge desses assuntos, né? Isso. Ou que a gente não gosta, depois. ou que a gente erra, sabe que vai errar muito, assim. Aí eu acho que se conhecer, né? Como né, eu já falei em Sim. outras horas, né? Uhum. É muito importante até nisso, até na hora de você estar fazendo sua prova e saber, não, eu sou mais fraco em saúde coletiva, mas é 25% da prova. Então, eu gosto muito de clínica, mas vou ter que estudar um pouquinho de saúde coletiva, um pouquinho mais de cirurgia para poder estar no serviço que eu quero, né? Exato. As escolhas inteligentes, né? Isso, que a gente precisa ir fazendo. Isso, e desenvolvendo, porque vai ser necessário, né? Senão, em algum momento, você vai parar, você não vai aguentar, Não. né? E aí, essa temática do erro me lembrou um assunto, assim, interessante. Ao você entrar na reumatologia, porque por ser um mundo novo, era o que você queria, beleza. Mas é um mundo totalmente novo. Com certeza. E aí eu fico imaginando você cair assim de paraquedas, né? Você residente de clínica médica, formado já na clínica, você já tinha mais um ano aí trabalhando, mas eu imagino que você deve começar errando e errando feio, assim, né? Porque é um caminho... É um caminho difícil, né? Até você chegar, agora, chegando mais no seu final do R1, você já é outra pessoa. Não, com eu certeza. imagino. Em maturidade, em conhecimento, em saber lidar com pacientes graves, com situações Foi complicadas. difícil essa adaptação nesse começo do R1? O que eu achei, como falei, né? Graças a Deus eu estava em lugares onde os preceptores eram muito presentes, então nunca me senti desamparada, vamos dizer assim. Que eu acho que essa é a sensação que é, entre aspas, desesperadora, né? Mas em termos de você se sentir um peixinho fora d'água, né? Que você tá ali aprendendo a nadar, né? Isso. Pela primeira vez. É uma questão de realmente calçar a sandália da humildade, saber que tem que sentar mesmo para ir estudando o livro. E aos poucos você vai pegando, né, os critérios, os tratamentos, aprendendo o nome das linhas de tratamento, que até isso é difícil, né? Até isso é difícil aprender. E aí você ter essa tranquilidade que todo mundo passa por isso, né? Claro. A gente às vezes se compara com quem tá há 5, 10, 15 anos na nossa frente, mas você não sabe como eles eram, como você também, né? Exato. Quando você está começando. E, de fato, o serviço conta com preceptores excelentes. E aí, eles estão muito preocupados nisso, né? Em lhe formar. Realmente tem essa preocupação. A cada paciente que passa, tem essa preocupação de ver se você entendeu, de passar direitinho. Enfim, realmente, o serviço tem um grau de excelência, assim, muito bom, né? Tem a exigência, mas para isso, né? Para que a gente forme bem... Esteja preparado, bem né? preparado, exatamente. Ô, Cecília, no mundo aí da reumatologia, o que você considera que é o mais difícil, assim, de lidar? E qual é o ponto que você sente mais prazer dentro dessa rotina? Eu acho que não só na reumatologia, em todas as áreas, assim, o que é mais difícil realmente é o relacionamento pessoal, né? Médico com paciente, médico com médico, mas que... E principalmente com pacientes crônicos, né? Pacientes crônicos. E você, como vocês falaram, a gente está sujeito, né, a um erro diagnóstico, a um erro de prescrição. Então, você ter tempo e valorizar a sua conversa e seu cuidado com o paciente é muito importante para ele ter sua confiança e estar ali junto, né? Ele tem que saber que nós estamos no mesmo time, né? A gente quer vê-lo bem, quer vê-lo funcional, estando bem, né? Trabalhando na sua qualidade de vida. Exato. Acho que isso é o mais difícil, né? É o que é mais construir puxado, essa relação. mas é também o melhor, né? Quando você vê que tá com aquela... É tão interessante, às vezes acontece isso, até mesmo pacientes que a gente fica na enfermaria, no começo é uma família que começa um pouco mais desconfiada, e com o passar do tempo, né, você novinha ali, você é residente, sabe que o familiar tá grave, e aos poucos eles vão ganhando essa confiança. Quando você consegue, nem sempre a gente consegue também, mas é por isso que é importante você ter os outros seus colegas médicos, ter outros preceptores juntos para lhe darem apoio. Mas isso é a minoria dos casos. Na maioria dos casos, a gente consegue essa confiança e é muito gratificante. Muito mesmo, assim, é uma coisa que não tem... Tem alguma história que te marcou, um paciente que te marcou, alguma coisa isso. assim? Porque esses casos, assim, crônicos, sempre tem alguma coisa que a gente fica, né? Deixa eu pensar. São muitas histórias, né? A gente... O diagnóstico é difícil. E é bem interessante, porque passa muito pela confiança também. Porque muitas vezes os familiares, o próprio paciente, não é que não saiba, mas assim, a medicação que ele tá tomando, entendeu? É um nome difícil. Eu vim aqui pra fazer, sei lá, uma infusão a cada
sei lá, 2 vezes por mês e tal, às vezes não sabe nem o nome direito da medicação. Então, confia uma completamente, relação né? de confiança muito grande, né? Que o médico precisa passar para o paciente e aquela relação precisa ser construída. Então, acho que na reumatologia, esse é um dos desafios grandes. Muitas vezes, algumas experiências que eu vivi foi aquele paciente que ainda não tem um diagnóstico definido. E aí, esse é um dos mais angustiantes, né? Fica aquela angústia, né? Com certeza. E às vezes não sabe, poxa, o nome da doença é difícil, o nome da outra doença também é difícil, para entender o que tem, enfim. E é muito abstrato, né? Porque é diferente, por exemplo, de um câncer, né? Você tem lá um tumor, ele aumentou, ele diminuiu, ele se espalhou. É uma coisa que é mais objetiva, mais palpável, né? Independente da sua formação. Reumatologia é autoimune, né? Às vezes explicar o que é anticorpo, o que ele tá fazendo ali, é muito complicado. Caramba, sim. E fazer com que o paciente cumpra essa ideia, que ele acredite que você realmente tem adesão ao tratamento, o diagnóstico, que ele cumpra a ideia que você tá dizendo, que ele precisa fazer aquilo, que ele precisa tomar aquilo. É realmente uma coisa bem delicada, né? É um desafio. E fora aqueles, né, Cecília, que chegam dizendo assim, eu já fui pra tantos médicos, eu já é rodei há tantos anos, eu já cheguei a ver alguns, assim, na porta mesmo, que eu digo, você precisa de um reumatologista. Mas eu já fui para tantos outros profissionais, eu já tenho essa dor há 18 anos. Eu imagino isso, né? Um paciente desse chegando no consultório, quanto é delicado construir essa relação de confiança, de, olha, faça esse exame de novo, mas eu já fiz tantas vezes, não é? São casos super delicados mesmo. E tem essa questão, e o contrário também é verdade. Às vezes alguém desavisado pediu um fã, veio positivo, e a gente agora te dirá daquela paciente. Desavisada. Eita, é verdade. Não sejam desavisados. Porque, né, muitas vezes não isso não tem valor agora, a gente pode ficar acompanhando, não aumenta o risco de você ter uma doença autoimune. Sim, é um desafio. E de vez em quando chegam esses, né? É muito daquela frequente. Galera que sai pedindo exame aleatório, direita, aí pega um exame sem indicação, pronto. Aí adoece uma pessoa que às vezes não tinha doença, porque vê um resultado do exame e começa a entrar em... É verdade. Aquele overdiagnose, né? Sim. Você vai arranjando o problema. Muito, né? É tão difícil quanto... Sim. Ô, Cecília, e você tá no final do R1 agora, né? Em março vai pro R2. Já consegue visualizar aí a próxima... Existe um próximo passo? Vai dar um ano de intervalo? Vai para uma sub da sub? Como é que você tá planejando aí os próximos passos? O R1 é tão intenso, com tanta coisa para aprender. Tá respondido, então tudo bem. Tive muito planejamento, assim. Eu acho que eu vou vivendo um dia de cada vez. Entrar de coração aberto no R2, né? Pra aí sim, decidir alguma área que eu goste mais e quem sabe, né? Tem muita parte da pesquisa também na Reumato, a gente pode fazer mestrado, doutorado. Tem as subespecialidades. Quais são as subs? Tu podia falar pra gente? Eu particularmente não sei. Sim. Eu acho que o que tem, assim, de curso de formação mesmo é que você pode fazer reumatologia pediátrica. E tem tudo aqui? Aqui não. Aí realmente já vai ter que ir pra fora. Existem cursos de ultrassom para reumatologia, que eu acho que também só tem em São Paulo. E o restante eu acredito que é através de fellow, através da própria área acadêmica. Sim. Que também eu acho que a parte acadêmica tem bastante aqui no HC, né? Mas acho que a parte de fellow também acho que seria fora. Até agora realmente ainda não parei muito para planejar isso, não. Sim. Ainda vai ser cenas nos próximos capítulos. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Acho que ao R1 basta o dia de hoje, né? Ao R1 basta o dia de hoje. Por favor. Isso, exatamente. Mas tá sendo muito interessante. Esse mundo da reumatologia é incrível mesmo, assim, em termos de quantidade de doença, o quanto que é complexo e o quanto que vocês lidam de uma forma, assim, interessante e traz todo um conhecimento para quem não é da área, e a gente aprende muito rodando lá, né, no serviço do HC, é realmente serviço de excelência. Eu fico, assim, bestinha, assim, de ver e de poder ter essa experiência de rodar um pouquinho lá, porque na dermato tem um pouco de também tratamento com o mundo biológico, doenças autoimunes. Só que especialidades irmãs, né? Estão ali um pouco, né, juntas, mas vocês, de fato, estão muito bem preparados. Eu tenho certeza que vai sair um excelente reumatologista do serviço. Muito obrigada. Não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigada. Para onde você for. E aí, Ceci, como uma forma de encerramento, né, de trazer uma mensagem. A gente falou algumas dicas importantes. Sim, alguns. Feijão com arroz sempre é válido, sempre funciona. O básico bem feito, O básico bem feito, exatamente. Mas o que é que você queria falar, assim, de uma mensagem final
para um estudante de medicina, doutorando, ou para o médico recém-formado, então médica que está na clínica médica, procurando alguma sub, e até, quem sabe, interessada ou não aí na reumatologia, é uma possibilidade. Mas, enfim, o que é que você gostaria de falar? Dar uma mensagem final pra gente. Eu acho que a gente precisa fazer uma área que a gente realmente goste e que tenha vontade de se dedicar para isso o resto da vida. E que é importante que você escolha uma área e se dedique a coisas que você tenha aptidão. Não adianta a gente querer se moldar a uma especialidade que não tem o nosso ritmo, vamos dizer assim. Sim. E que cada um querer, assim, aproveite esse processo, né? De estudar para a prova, de estudar para a residência com bastante calma, tranquilidade, sabendo que você vai sair muito mais do que um médico melhor, porque você vai ganhar muito conhecimento nesse processo, mas também interiormente bem mais fortalecido. Sim. Aí eu trouxe... Diga aí que eu quero saber. Essa dica. Talvez a gente já tenha ouvido falar de Viktor Frankl. Ele é um médico que ele passou pela experiência do campo de concentração e ele deixou registrado nesse livro, Em Busca de um Sentido. Sim. Mostra aí pra nossa câmera, Ceci. Olha aí, olha a dica do podcast. É o livro Adorei. principal dele. Dica de leitura. E ele fundou uma linha de terapia que se Sim. chama logoterapia, que ela busca muito isso, valoriza o sentido das coisas no seu processo. Acho que é para quem tá assim em uma fase, né, de passar por um desafio de escolhas, é uma boa fonte de inspiração, vamos dizer assim. Ai, me ajudou que no meu ano de escolha clínica médica. Sério, que Foi. massa, Legal. que massa. Super interessante, amei. Demais. Eu já fiquei com vontade de ler. Assim, porque a gente, como você falou, né? Você era muito novinha, 22 Isso. anos quando Meu se Deus, formou. muito novinha. Terminasse muito o nova. colégio, foi direto pra faculdade. Direto. Nessa vez ela não deu intervalo. Não. Foi direto. Então, querendo ou não queira, assim, a gente também tem muitos estudantes de medicina se formando muito, muito novos, né? Sim. E ainda precisa amadurecer, ainda tá nesse processo. E é muito bom a gente voltar um pouquinho, algumas casas para trás e, tipo, se perguntar, se fazer perguntas. Eu também, eu demorei muito para chegar. Eu demorei para chegar na medicina. Eu cheguei com 23 anos. Então, veio. Ela já estava formada, já com tava, 22, né? Exato. Então, vê. Então, a gente precisa, assim, parar um pouco, às vezes, muitas vezes no nosso caminho e se perguntar para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo agora, para onde eu quero ir e por quê. Não é só o que, eu acho. Eu acho que também o porquê, porque... E o pra quê, né, Tati? Também, né? Pra quê, Propósito, né? Pra que eu tô fazendo isso? Porque são esse tipo de pergunta que vai te fortalecer no seu caminho. Sim, Com certeza. No momento que você tiver uma decisão para ser tomada e uma dificuldade a ser enfrentada, Isso. o seu porquê vai vir à tona e vai te colocar para cima e manter você, assim, firme e forte no seu caminho. E nada pode balançar até, mas vai te manter e não vai derrubar, exatamente. E também não se deixar paralisar por essas perguntas. A gente tem que estar em movimento, né? É verdade. Tem que estar... Mesmo que não pode se tornar ansiogênico, né? Exatamente. Para você se manter em movimento, se preparando para os seus objetivos. Mesmo que não saiba ainda a especialidade, se se mantenha estudando. Você, naquela hora, você toma a melhor escolha que puder. Qualquer coisa, estuda de novo. Sim, muda. Isso. Tem a vida toda, não né? Pra exatamente. isso. Tá, tem um exemplo, né? Pra mudar de área. Totalmente. E que elas se conversam, olha aqui. Uma hora, né? Os pontos se encontram. Eu acho que esse é o sentido. Eu acho que a gente também pode buscar os nossos sentidos. Sim. Queira ou não queira, cada um vai dando um sentido para a sua própria jornada. Às vezes as pessoas não entendem. Jornalismo, medicina, eita, que nada a ver. Realmente nada a ver. Mas pra mim tem um sentido. Muito sentido. São histórias que você tá coletando, né? Tem. Exato. Tem tudo a ver pra você hoje. E a gente cria, né? A gente pode, então... É bom gastar um pouquinho do nosso tempo criando o nosso próprio sentido. É importante para nossa história. O seu conhecimento pessoal é muito importante. A vida interior é muito importante. Que fofo. Muito obrigada, Cecília, pela sua presença. Por ter entregado aí um episódio maravilhoso pra gente, cheio de reflexões. Cheio de reflexões. Pessoais que eu vou ficar refletindo. Tá chegando o final do ano, né? Sim, acho que é o momento que a gente... É o momento ideal para refletir e, inclusive, agradecer esse projeto, agradecer a Cecília por estar aqui, né? Vestiu a camisa também no nosso podcast. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu tava lá rodando, né? Eu tinha que pegar um residente pra mim, pra trazer pra cá, né? A rotina tão puxada. Obrigada Cecília, pela sua disponibilidade. Ela falou na hora assim, eu vou. Eu fiz, então vamos!
Obrigada. Tati, ela é muito cativante, né? Oh, ela é. Tá vendo? Tá vendo? Não. Não tinha. Obrigada, Cécia. Obrigada, Sucesso. eu que agradeço. Muito Foi sucesso ótimo. pra você. Obrigada. Vai ser um remoto excelente. Não Onde, tem onde obrigada, estiver. Com certeza. Muita Muito sorte obrigada. aí dos pacientes que vão ter Cecília no cuidado. Exato. Muito obrigada. E muito sucesso para vocês Obrigada, também. Cecília. Na profissão, no podcast. Obrigada. Pois é, mais um podcast, né, Tina? Sim, mais Finalzinho um do ano, a episódio. gente tá chegando a mais de 20 podcasts aí Pois feitos. é, uma temporada inteira. aí de Inteira, podcasts. Tem incrível. sido muitíssimo especial. Foi. Unir duas coisas que a gente gosta tanto. Eu, Foi. particularmente, fico realizada com o microfone aqui na minha frente. Pois é, porque ela também tem fã na família dela, radialistas, ela também. Acho que vai fazer jornalismo depois. Tô achando, no caso, né? Esse vai Eu nem ser. duvido. Mas é mesmo. Mas foi um encontro muito bom. Sim, de verdade, sim, de verdade. sim. Foi Então, muito especial. obrigada, Está Tati. sendo. Está sendo muito E vai especial. ser, viu? Sim. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Cecília. Obrigada, Tati. E até a próxima. E né? até a próxima. Até mais. Obrigada.